Você dorme com a barba para cima do cobertor ou para baixo do cobertor? E o homem que nunca pensou isso na vida dele, há anos ele tinha aquela barba longa, será que eu durmo com a barba para cima ou para baixo? Mas uma coisa nós sabemos, que aquela noite ele não conseguiu adormecer. A barba em cima do cobertor ficava incomodando, embaixo também não dava certo. Ele passou a noite inteira tentando acomodar a sua barba, algo que nunca incomodou ele. Esta piada nos lembra das nossas manias, dos nossos costumes, aquilo que se foi incorporado na nossa rotina, que nós não paramos para pensar como fazemos, por que fazemos, e às vezes pode dar errado. Como o segundo caso, que vocês estão vendo aqui na figura desse homem cavando. Conta a história que uma vez uma pessoa, estava passando de carro, e de repente ela viu uma cena inusitada. Ela viu duas pessoas trabalhando na beira da estrada. Um estava cavando, com toda a energia, cavando, e o outro estava devolvendo a terra para o mesmo lugar que ele cavou e tapando o buraco. Ele parou assim, ficou olhando, que coisa é essa? Parecia que o outro estava fazendo de propósito para estragar tudo o que ele fez. Um cavava e o outro tapava. Ele parou e perguntou, desculpa, mas o que vocês estão fazendo? O que a gente está fazendo? A gente está trabalhando. Trabalhando? O que vocês estão fazendo? A gente é contratado aqui para plantar nesse campo. E foi bem assim que falaram para vocês fazerem? Lógico. Tem só um detalhe, nós somos uma equipe de 3. Esse daqui, ele cava. O meu colega que não veio hoje, ele joga as sementes dentro do buraco e eu tapo o buraco. Hoje nosso colega não pôde vir, ele está passando mal. Mas só porque ele não veio, a gente vai deixar de trabalhar? A gente acha engraçado contando essa história de fora. Mas quantas vezes na vida a gente está tapando o buraco que alguém cavou, que nós mesmos cavamos, e nós nos damos conta que existe um objetivo por trás de tudo isso. Existe uma frase que o Talmud fala, Hergel naseteva. O costume se torna natureza, uma segunda natureza, e eu paro de pensar, paro de raciocinar. Eu pergunto para vocês, costumes, manias, rotina, é algo positivo ou é algo negativo? Por um lado, é muito positivo. Por um lado, se eu tivesse que, cada vez, parar para pensar todas as ações que eu faço, que nem uma vez alguém começou a estudar como que funciona para andar, todos os tendões, os músculos, tudo que acontece na musculatura para ele andar, dar um passo, ele não conseguia mais dar um passo. Se eu for parar para pensar, a cada instante, o que significa escovar o dente? O que eu estou mexendo? Cada movimento é importante. Então, o lado positivo do costume, da rotina, é evitar o desgaste. A cada movimento, a cada ação, a cada atividade que eu faço, eu preciso incorporar. Quanto mais eu conseguir incorporar, e na verdade a gente tenta fazer isso com nossos filhos. A gente quer que isso faça parte da vida deles. Os bons costumes. Higiene, organização, pontualidade, são coisas que nós treinamos. Então, por um lado, esse treino, esse costume, ele é maravilhoso. Hergel naseteva, a pessoa pode ser que ela nasceu por natureza, vamos chamar assim, ela é bagunceira, e ela se treinou a ser organizada. Então, é um treino, é um costume, é uma rotina positiva. Este é o lado positivo do costume, do treino, da rotina. Porém, vamos agora estudar, nós estamos falando sobre sair sobre a zona de conforto, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais quais são os costumes que nós devemos manter, quais são
as manias que nós devemos nos livrar, mas mais do que isso, o perigo do burnout, o perigo da rotina excessiva. Vechen, af mi she'einu matmid belimudó betivo, shirgil atzmo lilmod atana gdolá. Então, tem uma pessoa que, por natureza, ele não é estudioso. Uma pessoa que não tem essa paixão, não nasceu com essa aptidão de ficar sentado na cadeira, estudando, lendo, mas ele entendeu a importância do estudo, ele sabe que para ele evoluir na vida, ele precisa estudar direito, estudar com concentração. Ele se esforçou, ele treinou, e este costume, este esforço, essa repetição, se tornou Teva Sheni, se tornou uma segunda natureza. Essa pessoa não precisa mais de esforço para estudar. Estou falando aqui no caso específico do esforço espiritual, do estudo de Torá. Então, a pessoa que se acostumou a estudar, ele não precisa mais despertar dentro de si uma motivação incrível para sentar e estudar a Torá. Isso daqui já se tornou a natureza dele. Isso se tornou parte integrante do seu ser. Conto que uma vez, numa das mais importantes reuniões na Rússia antiga, na União Soviética, onde que o governo estava tentando de todas as formas massacrar o judaísmo, os grandes rabinos da época se reuniram para uma reunião muito importante. E lá estava presente o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Lubavitch, e também tinha vários outros grandes rabinos, o Rebbe Chaim Brisk e várias outras autoridades. E o Rebbe Rashab, ele falou uma coisa com muita certeza: tem que seguir esse caminho. Não vamos entrar agora nos detalhes, era uma questão de educação, qualquer educação que seria dada nas escolas. E esse rabino, o Rebbe Chaim Brisk, ele chegou, o Rebbe Rashab, chegou em particular e falou: Rebbe, qual que é a base para essa decisão? O senhor falou com tanta certeza, mas isso pode se der errado, pode ser muito perigoso para nós. E o Rebbe Rashab respondeu uma coisa muito importante, falou o seguinte: eu não sei agora exatamente qual que é a fonte para essa decisão. Eu não sei de onde que vem. Mas uma coisa eu posso te falar. Desde o meu bar mitzvah, eu me treinei que todas as minhas ações, fala e pensamento, fossem de acordo com a vontade de Hashem. Eu estudei o código de lei judaico, eu treinei o meu corpo, então eu tenho certeza que se é isso que eu estou sentindo nesse momento, esta é a vontade de Hashem. Esse grande rabino, que não era um Hassid, não era um seguidor do Rebbe, ele falou assim: assim, estou junto com você, vamos juntos. Este é o nível máximo de conexão com Hashem. Mas todos nós podemos fazer esse treino. Não tem que ficar o tempo todo lutando com cada coisa. Então você tem que atingir um patamar e agora passar para o próximo. Mas o mais importante é passar para o próximo. É não ficar estagnado. Porque no momento que eu atingir um nível e eu paro lá, isso é um problema sério. Dentro do judaísmo, isso é um problema sério. O mundo, ele avalia as pessoas pelo resultado. Mas que nem eu escutei esses dias, Deus, ele não valoriza as conquistas, mas sim as guerras, as batalhas, o esforço. E este é o grande defeito, vamos chamar assim, o grande lado negativo, quando eu me acostumo com algo e ele fica no automático. Todo mundo sabe essa experiência. Quando você lê o texto do Sidur, você faz as orações no automático, você está lá. O que quer dizer você está lá? Teu corpo está lá, mas tua alma não está lá. E isso é para tudo. Tudo que eu faço no automático, tudo que eu faço de uma forma rotineira, isso acaba perdendo a essência, acaba perdendo a alma. E aqui que entra o burnout. O que quer dizer o burnout? Então pode ser que o trabalho é maravilhoso, eu preciso trabalhar, é uma mitzvah trabalhar. Só que se aquilo se torna uma rotina, não tem desafio, até para as crianças, uma criança que ela está aprendendo sempre a mesma coisa, sem desafios, fica chato. E a vida sem desafiar a minha zona de conforto,
além de se tornar uma vida chata, se torna uma vida com pouco valor. É isso que nós vamos ver agora. Sair da zona de conforto acima do costumeiro. O Bazé Yuvad. Mashikatuf. Bagmará, Deoved, Eloquim, Ainu Mishishone Pirkom Yapamim Vechad, Velo Avado, Ainu Mishishone Pirkom Yapamim Levat. Olha só que incrível. Está escrito no Talmud que, lembra que a gente está falando que tem 2 níveis de Benoni. Tem aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que não serve a Deus é aquela pessoa que revisa o seu estudo apenas 100 vezes. Aquele que serve a Deus é aquele que revisa seu estudo 101 vezes. O que quer dizer isso? Naquela época, vamos lembrar, a gente está falando da época do Talmud, 1500 anos atrás, não existiam livros. Não tem livro de consulta. Como que eu vou memorizar uma ideia? A única forma de memorizar essa ideia é estudar várias vezes. Agora, não é que eles pegavam um texto e ficavam assim, 100 vezes com o livro dentro do nariz. Não. Todos nós, quando algo é importante, a gente repete 100 vezes. Eu vou dar um exemplo simples. Não é para acontecer, mas quando você fica com raiva da sua amiga, que era ex-amiga, ou qualquer outro exemplo do seu patrão, quantas vezes você pensa na mesma coisa? Você vai dormir pensando naquilo, você acorda pensando naquilo, você vai tomar banho pensando naquilo, você está o dia inteiro pensando naquilo. Isso é um exemplo negativo. Mas vamos trazer para o lado positivo. Quando aquilo é importante para mim, para estudar uma passagem da Torá, era o tempo todo revisando, 100 vezes, era o costume, 100 vezes. Então eles esperavam, estudavam, fechavam os olhos, recordavam. Desculpa, não tinha livro. Eles escutavam do professor, eles repetiam, comentavam com o colega, pensavam novamente, tiravam dúvida. Este era o costume da época. 100 vezes era o costume. Quem faz 100 vezes, está fazendo o que todo mundo faz. Se ele fez 101 vezes, aí sim, essa é uma pessoa que está querendo servir a Deus. Mas como pode ser? Como pode ser que esse faz toda a diferença? Então aqui ele traz um exemplo. Precisa entender esse exemplo, é muito simples. Aqui vai trazer do contexto da época. Mas vamos trazer para o nosso contexto. Se você vai numa excursão, você pagou lá, o translado ele está incluso. O translado ele vai desde o aeroporto até o hotel que todo mundo vai ficar. Mas você escolheu que você vai ficar em outro hotel. Então você chega para o motorista e fala, você pode fazer um favor? Me levar mais 3 esquinas? Não sei aqui no Brasil, talvez aqui faria um favor, mas em outros países eles vão te cobrar extra, tá bom? Vai ter que pagar X. Mas como? Já estava incluso lá, não era tão caro. Isso daqui está fora do percurso. E isso é só para a gente entender no contexto da época. Então ele traz o veículo da época. O Talmud ele fala que tinha lá uma feira. E você se locomovia através de burros. Eles querem ler parsei bezuza. E se você queria andar, então, 10 parsaot, que era a medida comum que todo mundo se deslocava, você pagava um zuz, uma moeda. Agora, se você falava, não quero andar 10 parsal, quero andar 11, quanto que deveria pagar? 1,1. Não. Você quer andar 11, o preço é 2. O dobro. Por quê? Porque você está fazendo os burros, que não são tão burros, saírem da sua zona de conforto, do seu costumeiro. Portanto, essa vez a mais do estudo, quando você estuda uma vez a mais do que o 100, você sai da zona de conforto, você faz uma vez a mais do que você está acostumado. Ela tem o mesmo valor que todas as outras 100 juntas. Mais do que isso, ela é ainda melhor, ela é superior. Aí você é chamado uma pessoa que está servindo a Deus. Então, quando a pessoa ela se acostuma com algo, então tem que lembrar, se ele se acostumar com o 101, agora ele vai precisar do 102. Enquanto nós estamos fixos na nossa zona de conforto, por mais que ela... mas é muito melhor do que o outro faz. Não interessa. A avaliação é individual. Então é igual você falar, imagina você estar lá numa competição
de corrida, de natação, qualquer um que seja. Não, mas eu corro muito mais do que 90% da humanidade. Não interessa. A gente está agora competindo aqui. Cada um tem que fazer e sair da sua zona de conforto e ele tem que evoluir a cada passo que ele atinge, ele tem que agora querer mais. E é muito simples, todo mundo faz exercícios físicos, ou deveria fazer, e você está lá na academia, o que você atingiu, você agora está conseguindo levantar 5 quilos, então agora você tem que passar para 6, você tem que evoluir, não adianta você ficar parado aonde você está. Como que é feito esse processo de evolução? O processo psicológico e espiritual. Para você mudar e sair dessa zona de conforto, não é simples. Não é simples. É muito difícil. O primeiro passo é convencimento lógico. A primeira coisa que tem que estar na minha cabeça é a importância. E depois que eu entendo a importância, eu vou influenciar a minha emoção. Então, mente controla o coração. Esse é o caminho. Benoni, aquela pessoa que quer evoluir na vida espiritual, mas em tudo na vida. Ele quer crescer, ele tem que entender a importância do esforço, entender a importância de sair da zona de conforto, convencer o seu coração e botar na prática. Oh, Lorena, vamos estar sobre o valor solar da aula, temos para falar sobre isso, claro, que eu vou dar tam, lachem, até vai etzer, deixa eu orar, vamos estar ali, bom. Uma outra forma na conquista espiritual é que a conquista espiritual ainda se torna mais fácil, porque dentro de mim, na minha essência, é isso que realmente eu quero. Eu quero estar conectado com a minha fonte o tempo todo. Então eu tenho ainda esse plus que basta eu despertar essa vontade interna e botar na prática. Agora a pessoa que não se esforça, uma pessoa que ela faz aquilo que é fácil para ele, é a sua natureza, ele não tem mérito. O mérito ele vem do esforço. Tem uma história incrível de um grande rabino, que o nome dele era Rav Freida. Ele era um sábio incrível. Mas ele tinha um aluno que não foi dotado com a brachá de sabedoria. Ele não entendia, o professor falava, ele não entendia, falava mais uma vez, não entendia. É dito que aquele que tem vergonha de falar que não entendeu, ele nunca vai aprender. E aquele professor que não tem paciência de responder, de repetir, não é um bom professor. Então aqui tinha um aluno que tinha coragem de falar que não entendeu e um professor com paciência. É dito que ele tinha que, às vezes, repetir 400 vezes, prestar atenção, 400 vezes, para que o aluno finalmente entendesse. Uma vez, no meio da aula, veio uma pessoa falar com esse professor. Ele falou, ele falou, desculpa, estou no meio da aula, daqui a pouquinho eu já falo com você. Ele continuou a aula e aquele aluno, como sempre, ficou explicando 400 vezes. Quando passou 400 vezes, o aluno falou, não entendi. Mas como? Você sempre entende com 400 vezes. Desculpa, Rabino, mas é que eu fiquei ansioso. Você disse que ia falar com essa pessoa daqui a pouco, eu fiquei com medo que qualquer hora você ia sair, ia me deixar aqui sozinho, então não prestei atenção. Se vocês estivessem no lugar desse professor, o que vocês fariam? Bom, já exagerou, já te falei 400 vezes. O que fez esse Rabino? Não tem problema, meu filho. Senta aqui, explicou para ele mais 400 vezes. Na hora que ele explicou para ele mais 400 vezes, 800 vezes ao total, olha só o que aconteceu. Saiu uma voz celestial, uma bat kol, e falou, Rabino, Peida, você tem duas opções. Ou que você vai viver mais 400 anos, ou que você e toda a sua geração vai merecer direto ir para o paraíso. E ele escolheu a segunda opção. Não queria algo egoísta, ele compartilhou com todos. Ele e toda a sua geração ir para o paraíso. Deus, então a voz celestial disse, bela escolha, então você vai merecer as duas. Ele mereceu viver 400 anos e mereceu que ele e toda a sua geração fosse para o paraíso. Eu pergunto para vocês,
400 vezes não era o suficiente para ele ter recompensa? Só quando ele fez 800 vezes, aí ele sim recebeu a recompensa? E a resposta é que para ele 400 vezes se tornou rotina. Então já não tem mais crédito. O crédito é quando você sai da sua zona de conforto, cada um no seu nível. E aqui fica a mensagem para nós, nosso treino para a vida. Supere os seus limites. Não adianta você ficar comparando com os outros. Veja onde você já alcançou e procure alcançar mais. Ah, eu já estudo muito a Torá comparado com os outros. Melhore em quantidade, em qualidade. Já cumpro muitas mitzvot. Veja como você pode melhorar um pouquinho. E quanto mais nós atingimos, mais nós precisamos superar. E aí sim, eu vou estar na categoria de Oved Elohim, aquele que realmente serve a Hashem, e não aquela pessoa que está acomodada e não sai da sua zona de conforto. Boa sorte.